seres. Pois bem, esses seres, como diz Paulo em 2 Coríntios 4,4, eles cegam o entendimento. Jesus disse que eles ensurdecem a capacidade cognitiva, espiritual, é que eles empedram as sensibilidades, as ternuras humanas, para que a gente não seja penetrado, pervadido na nossa consciência de natureza também emocional, de inteligência emocional. Eles têm essa vontade obsessiva de bloquear. É por isso que eu encontro pessoas que logo que eu começo um diálogo, eu vejo que algumas estão bloqueadas por outra sorte de bloqueio cultural, psicológico, traumático. E aí, de acordo com o que eu discerno que esteja acontecendo nessas pessoas, eu escolho o caminho adequado para ajudá-las a tirar o destravamento, que é o que eu venho fazendo de graça em Cristo Jesus há mais de meio século. Como também, às vezes, eu identifico que o bloqueio é de natureza espiritual. Mas Paulo, em 2 Coríntios 4,4, em Efésios, nos outros textos mencionados, como em Jesus, tendo olhos, mas não veem, ouvidos, mas não ouvem, coração para entender, mas não entendem, ele está falando metaforicamente. Tem o caso concreto, factual, todo mundo aqui é inteligente o bastante para me entender. E também isso aqui serve de elemento metafórico, como quando Jesus se apresentou na sinagoga, de Nazaré, ele disse: o Espírito do Senhor Deus está sobre mim, pelo que me ungiu para proclamar o Evangelho, as boas novas, aos cativos, aos pobres, aos infelizes, e enviou-me a abrir os olhos aos cegos, a abrir os ouvidos, a abrir o entendimento, a abrir a compreensão, a quebrar cadeias e grilhões, a botar em liberdade todos os oprimidos. E Jesus não abriu cadeias físicas. Não se ouve dizer que Jesus entrou e abriu a porta da cadeia onde João Batista estava preso para libertá-lo, ou que ele foi a alguns outros lugares onde havia as pessoas presas nos palácios, ou mesmo na casa do sumo sacerdote Caifás, em Jerusalém, que era um dos lugares onde também havia prisão para uma espécie de mini penitenciária no subterrâneo. Está lá até hoje para quem visita. Um lugar arqueologicamente válido da casa de Caifás. E você não vê Jesus ir lá fazer isso. Mas você o vê todo dia, metaforicamente, cumprir o que ele diz em Lucas 4, de 16 em diante, citando a profecia de Isaías 61, que ele disse: hoje essa profecia antiga de 800 anos se cumpriu em mim, se encarnou em mim. Como aqui também, quando Paulo diz: o Deus deste século cega o entendimento dos incrédulos, ele está falando daquela cegueira que faz o indivíduo ser exposto às realidades mais óbvias, como é a experiência da minha vida. Você demonstra a partir de Jesus, no rosto das pessoas, na carinha dos indivíduos. Olha como Jesus ensinou, mas não adianta. A cabeça está fechada. E o fanatismo funciona como um bloqueio espiritual, mental, cognitivo dos mais poderosos. Vocês ficam brincando de fanatismo? Fanatismo é uma potestade espiritual que, quando fecha a mente do indivíduo, quando cria aquela crosta
quando gera aquela blindagem, meu Deus, é uma situação horrorosa, que em alguns casos Jesus veio a dizer aos fanáticos religiosos judeus: nem Deus pode ajudar vocês nesse estado, porque vocês deixaram a cabeça ser fechada e vocês mesmos ajudaram o diabo a jogar a chave fora. E quem quer que tente trazer libertação, iluminação para a mente de vocês, vocês passam a odiar na hora. De modo que eu tenho muita compaixão de todo mundo que diz que me odeia, porque eu sei que eu prego o Evangelho de Cristo Jesus e sei que a maioria deles está com a cabeça bloqueada, blindada, fechada e que o diabo jogou a chave fora e eles não querem nem ouvir. É por isso que Jesus diz, lá na igreja de Laodiceia, onde eu estive semana passada pregando, na Turquia, no Vale do Lico, uma região que eu vou muito, e é um texto violentamente forte, totalmente contemporâneo, depois de 2000 anos, ele tem uma contemporaneidade esmagadora, onde Jesus disse: eu não ando no meio de vocês, vocês são pobres, cegos, miseráveis e nus. Eu estou do lado de fora da igreja. Eis que eu estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz, porque não basta falar para dentro e gritar, nem todo mundo ouve. Mas, se por um milagre alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, eu entrarei em sua casa, cearei com ele e ele comigo. Porque o Deus deste século cega o entendimento, cega a cognitividade. A dimensão metafórica é de uma extensão extraordinária. Essa sim, a dimensão metafórico-cognitiva dessa cegueira de natureza espiritual tem uma abrangência semi-universal. Mas aonde mais você tenha, e tanto mais quanto seja a realidade, a monoliticidade da pregação fanatizante, de grupos que ensinam empedernimento em nome de Deus e que ameaçam com medos pavorosos aqueles que, mesmo pensando diferente, acabam entrando num estado de pânico, dizendo: eu devo estar ficando possesso pelo diabo porque eu penso diferente disso. Vejo tudo diferente, não é assim, mas ao mesmo tempo se apavoram e depois de um tempo acabam cedendo ao fanatismo. E com o passar dos meses e dos anos, alguns deles não conseguem mais sair daquela casca, daquela blindagem. E aí quando eles, por exemplo, me ouvem, o que eu digo é tão diferente do que eles conseguem ouvir como palavras, mas não conseguem acolher como entendimento, que a defesa deles, para não terem que olhar para si mesmos, é odiarem o mensageiro, com a mensagem e com tudo, que é o que acontece toda hora. E eu estou muito consciente no Evangelho que o meu lugar e o meu papel tem a ver com o enfrentamento disso tudo. Mas eu sei, no entanto, o que o texto diz e prossegue afirmando, que expelido esse demônio, essa presença, esse encosto, uma linguagem popular brasileira, que depois foi apropriada pelo neopentecostalismo, esses seres de obsessão, de amálgama opressora, expelidos esses seres, expelidos esses espíritos imundos, o mudo fala, o cego vê, o coração de pedra dá lugar, de repente, a um coração que é mudado por um coração de carne. A blindagem do entendimento é toda pervadida e a luz da compreensão subitamente nasce. Como uma das coisas lindas desse grupo, são todos meus discípulos aqui, estão todos assistindo agora mesmo conosco essa exposição, com muita alegria no coração, é que todos têm a mesma história para contar.
de como andaram completamente bloqueados, vedados, fechados, emudecidos, ensurdecidos, cegados, empedernidos. Mas, milagrosamente, um dia o véu foi tirado e os olhos deles viram, os ouvidos foram abertos e eles entenderam, o coração foi despetrificado e eles discerniram. Esse é o milagre que a palavra opera e está operando aqui agora. Expelido o demônio, falou o mudo. E as multidões se admiraram, dizendo, jamais se viu tal coisa. Mas os fariseus, aqueles religiosos fanáticos, que viram todos os milagres, as ressurreições, as compaixões, os carinhos, o amor, a ternura de Cristo Jesus espalhados o tempo todo, tanto mais quanto Jesus trazia o melaço do reino dos céus bem para a cara de todo mundo, mais eles o odiavam. Quanto mais a doçura de Cristo se manifestava, mais o ódio deles se tornava quanto mais. Então, os fariseus murmuravam. E olha o que esses caras murmuravam, eu vou falar depois muito sobre isso. Muito! Hoje é só para concluir, mas eu vou falar muito para vocês que vão acompanhar. Os fariseus, que é o grupo mais religioso que Israel já produziu no passado, no presente, eles estão presentes lá até hoje, eles são os animadores políticos do genocídio em Gaza, são os fariseus, mais do que todos. O Netanyahu é um fariseu, é da seita dos fariseus, com a nomenclatura contemporânea, que eles já não se auto-intitulam de fariseus, mas é o mesmo espírito, as mesmas práticas que mataram Jesus e todos os profetas. Então, murmuravam, dizendo essa blasfêmia acerca de Jesus, está me prestando atenção. Olha só como é que o religioso, em nome da sua piedade religiosa, é capaz de falar as maiores barbaridades quando o diabo cega o entendimento e impede o discernimento. Olha o que os caras disseram, com murmuração babante e raivosa. É pelo maioral dos demônios que ele expele os demônios. Esse Jesus aí está assim com Satanás. Como eu, que sou só uma porcariazinha, sou chamado de anticristo. Quando, às vezes, num podcast eu conto milagres que Deus já fez aos borbotões através da minha vida, eu vejo, às vezes, comentários dizendo é tudo pelo poder do diabo que eles fazem. É tudo gente de igreja. É tudo fariseu de igreja, murmurando, dizendo é pelo maioral dos demônios que ele expele essas forças malignas e dá uma profunda tristeza no coração, porque coloca essas pessoas num lugar pior do que o dos demônios. Porque o demônio é demônio. Agora, esse aqui já foi um ser humano que, pelo moralismo, pelo fanatismo, pelo culto de si mesmo, pela justiça própria, pela soberba, pela exacerbação da persona criada em estado de oferecimento de divinização virtuosa para ser praticamente adorada como ente superior pelos marginais, pobres, infelizes da vida. Esses seres malignos são piores que os demônios. São os humanos que se tornam esses diabos. Deixa eu dizer uma coisa para vocês para eu concluir. O diabo humano, ou o humano-diabo, é pior do que o diabo-diabo. O diabo humano, o demônio humano, o humano que se torna um demônio do próximo, da vida,
que pensa com categorias de demônio na vida, é pior do que o demônio espiritual, do que os diabos ou as entidades de qualquer outra dimensão ou natureza. Não tem nada pior do que o conluio do casamento de um humano com o diabo que se funda com ele. Esse não cai, não estribucha, não tem crise, não tem mais nada, ele vira um com a treva. É o estado mais horroroso, é quando um ser humano se torna um com a treva. E vocês estão aí seguindo um monte de gente na internet que eu olho e eu discerno como eles se tornaram um com a treva. São os grandes blasfemos, os grandes ateus, os grandes malignos, os grandes despudorados, os grandes endemoninhados que expulsam demônios do time deles, porque Satanás não se divide contra Satanás, eles fazem conluios entre eles e vocês seguem a loucura. E murmuram contra a verdade, e pecam contra a verdade o tempo todo. Mas hoje, eu vou deixar você apenas com essa pergunta. Que história é essa? De é pelo maioral dos demônios que ele expele os demônios. Eu terei a ocasião de falar com você sobre isso e mostrar como essa é uma zona de perigo extraordinária na qual muita gente bota o pé. E muita gente anda nesse caminho de blasfêmia, de murmuração, de endemoninhamento de santos, homens e mulheres lindos, cheios de amor, que servem a Deus com o coração cheio de piedade, mas o fanatismo religioso que produz uma mente farisaica é capaz de atribuir a eles poderes espirituais demoníacos em todo o bem que realizam. Você está me entendendo?